Números capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e os seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. Então, e falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme ao mandato do Senhor, como lhe foi ordenado. Então, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias, Libni e Simeei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias, Anrão e Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias, Mali e Buzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todos os homens da idade de 1 mês para cima? Sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a cobertura e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todos o seu serviço. E de Coate é a família dos Anramitas, e a família de Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. Pelo número contado de todo o homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, ao lado do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Alisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que se ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário.
de Merari é a família dos Malitas, e a família de Muzitas. Estas são as famílias de Merari. E os que dele foram contados pelo número de todo homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna da família de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, ao lado do norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. E os que armarão a sua tenda diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram a Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo o homem de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que houvessem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas. Tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário os tomarás, a 20 geras o ciclo. E a Arão e os seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre o resgatado pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.